Vila Franca do Campo é o concelho mais antigo da ilha de São Miguel, com tradições culturais e religiosas bem vincadas, como é o caso da festa do Iró. O mar é uma presença constante no imaginário de todos os ilhéus. Foi o mar que transportou os primeiros povoadores para as ilhas e assegurou o seu sustento. Pedro Gonçalves, dominicano espanhol, nasceu em 1190 na cidade de Astorga, em Espanha, no seio de uma família de nobres. Viria a falecer em 1246 com apenas 56 anos de idade na cidade de Tui. São Pedro Gonçalves é, como existe na Igreja, muitos outros, o padroeiro de um grupo social, portanto, que trabalha, neste caso, os pescadores. Depois da sua morte, os bispos portugueses fizeram ecos espanhóis sobre a sua santidade e enviaram uma missiva ao Papa pedindo a sua beatificação. Esta seria concedida no ano de 1254 pelo Papa Inocêncio IV, e só em 1741 o apóstolo da Galiza seria santificado no dia 13 de dezembro pelo Pontífice Benedito XIV. O santo ficaria então conhecido por São Telmo, Corpo Santo e o que perdura até hoje, São Pedro Gonçalves. A tradição popular atribui-lhe diversos milagres, em particular os relacionados com a vida dos pescadores e marinheiros da Galiza. É considerado o patrono dos homens do mar e o seu culto é a melhor demonstração desta devoção. Viver do mar é arriscar-se uma vida difícil, em troca de uma faina incerta, sem a garantia de poder voltar. A viver, dependente dos ventos e das marés, com um sentimento de liberdade na alma e de peito aberto à aventura. São homens que dizem o que lhes vai na alma e que não sabem o que é ter medo de sonhar, porque o sonho é uma constante na vida destes homens. Sonham com águas calmas, mares revoltos e com grandes pescarias. São homens que vivem entre o céu e o mar, com passagem pela terra. Nos Açores, a devoção a São Pedro Gonçalves surgiu com os primeiros povoadores e perdura até aos nossos dias. Em Vila Franca do Campo, quando os barcos largavam do velho Tagarete, os homens do mar voltavam-se para a terra e pediam à Mãe do Monte, Nossa Senhora da Paz, pelo seu regresso são e salvos, e a São Pedro Gonçalves que acalmasse o mar e fizesse o peixe vir à rede. No mar só tem um imenso azul, ora aquecido pelo sol, ora encoberto pela bruma. À noite, a imensidão ainda é maior, no mar de prata ou de breu, tendo a fé por companhia. A ermida de Corpo Santo foi erguida no século XVI e deu nome à praia que ainda hoje conhecemos. Urbano Mendonça Dias, numa das suas publicações, refere que a ermida de Corpo Santo foi construída junto a uma das portas de Vila Franca, depois do terremoto de 1522, no local que ficou conhecido como o Calhau de Corpo Santo. Relata ainda que se tratava de uma ermida grande com púlpito, sineiro e coro, mas com um único altar que viria a recolher São Pedro Gonçalves. A partir daqui, que a classe marítima de Vila Franca viria a instituir a sua confraria. O tempo e o esquecimento de alguns deixaram a ermida de Corpo Santo em ruínas, que acabariam por desaparecer. São Pedro Gonçalves é então transferido para a ermida de Santa Catarina, que, segundo relatos históricos, teria escapado ao terremoto de 1522. A velha confraria deu lugar à Irmandade de São Pedro Gonçalves, que tem sabido manter a tradição ao seu patrono, popularmente conhecida como Festa do Iró. Existem duas imagens de São Pedro Gonçalves no concelho. Uma que se encontra todo o ano na ermida de Santa Catarina, outra de menor dimensão que sai na procissão de São Miguel na rede de um veleiro e que permanece em casa da família que a acolhe durante o ano. Celebrada no calendário cristão a 14 de abril, a festa de São Pedro Gonçalves tem em Vila Franca do Campo características únicas. Atualmente festejada no primeiro domingo depois da Páscoa, ainda que há 40 anos fosse comemorada na segunda-feira,
dia em que se fazia a coroação do Espírito Santo dos homens do mar. No sábado, durante a manhã, acontecem as habituais provas náuticas a cargo do Clube Naval e à tarde promove-se diversas atividades de animação infantil, terminando o dia com o típico arraial. O ponto mais alto das festividades acontece no domingo, com a procissão. A procissão de São Pedro Gonçalves sai da ermida de Santa Catarina, segue pela Rua do Castelo, sob a Rua da Vitória, da Sana Freitas e vai terminar na Igreja Matriz, onde é celebrada a Eucaristia Solene. Depois da missa e da coroação, a procissão segue pela Rua Direita até ao Largo Bento de Góis, desce a Rua do Baixio, percorre a Avenida Vasco da Silveira e recolhe à ermida de Santa Catarina. Integra-se também no cortejo religioso a Crua do Divino Espírito Santo dos Pescadores. A pequena ermida de Santa Catarina é decorada no fim de semana da festa com motivos religiosos e náuticos, e do alto frontispício sobressaem o fogo de São Telmo e as âncoras. A Cruz de Cristo e a Roda do Leme, que se vêem no tapete de flores, são outros dos elementos decorativos que lembram o caráter marítimo da decoração. No interior da ermida, o veleiro de São Pedro Gonçalves simboliza todas as embarcações que, em ocasiões de aflição, são alvo da intervenção milagrosa do santo na chegada são e salva a bom porto. Coincide com o começo da primavera, portanto o começo da alegria, da frutificação, etc. E portanto penso que ao escolherem essa data, os pescadores tiveram a intenção de, manifestar o interesse deles no desenvolvimento que toda a terra tinha e o mar naturalmente também, porque normalmente a partir, portanto passado o inverno, o mar manifesta-se, mais ameno, mais calmo. O culto a São Pedro Gonçalves dispõe de uma preciosa relíquia constituída por um fragmento de um osso do santo. Este é mantido no relicário oferecido pelo bispo de Tui, Dom José, a quando da sua passagem pelos Açores para presidir às festas do Senhor Santo Cristo, a 22 de maio de 1995. Durante as festividades, a Avenida Vasco da Silveira é ornamentada com tapetes florais alusivos ao mar. A par das ruas, os barcos são primorosamente decorados em honra do santo padroeiro. A decoração dos barcos inclui a dramatização da faina e da pesca. Em tempos, a Irmandade atribuía prémios aos 3 barcos com melhor decoração. A festa é da responsabilidade da Irmandade de São Pedro Gonçalves e é popularmente conhecida por Iró, analogia à palavra ura, referindo-se ao grito dos pescadores quando varavam os barcos em terra. Ninguém sabe concretamente o que é que ela significa. Portanto, uns ligam-na ao trabalho que os pescadores tinham antigamente de arrastar o barco do mar para fora. E uns outros ligam-na às expressões que eles utilizavam quando, após o almoço ou jantar que eles fazem em comum, iam pelas ruas cantando e dançando, normalmente, desculpem o termo, um bocadinho bem bebidos, e o resultado é que soltavam uns gritos que ninguém entendia. Portanto, surgiu essa palavra. Ninguém, pelo menos as descrições que eu li até este momento, nenhuma delas é satisfatória dizer a origem é esta ou é aquela. A festa do Iró tem o empenho e contribuição dos pescadores e da população em geral. Os homens do mar entregam-se de corpo e alma a esta festa e ao seu santo padroeiro no pedido de fé que os guie e proteja na sua faina diária, livrando-os dos perigos do mar. Este ano, e devido ao contexto pandémico, a procissão não percorrerá o giro habitual.
Fica a esperança de que, no próximo ano, a festa se realize com toda a pujança e devoção destes homens crentes e devotos a São Pedro Gonçalves.